O primeiro bloco é qual a relação entre o autismo e a genética. Dentro desse bloco, surgiram várias perguntas e a gente unificou, né, as perguntas que eu recebi no direct, do Instagram, no WhatsApp e na caixinha de perguntas. Então, dentro desse bloco, né, que é qual a relação entre genética e autismo, as perguntas foram quais as causas, como a gente faz para explicar a diferença entre genético, né, o que é genético e hereditariedade, e o que é o tal dos fatores ambientais, né? Como entra essa questão de ambiente? O que é este ambiente? Tá certo. Então vamos lá, né? Vamos lá para o comecinho. Então, o que a gente sabe hoje, né, que as causas para o autismo a gente tem tanto os fatores genéticos como os fatores ambientais, né? Então, isso é o que tem claro, é que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno multigênico, onde estão envolvidos vários genes, é um transtorno multifatorial, né? Então, e esses multifatores a gente sabe que são genéticos e ambientais. E o que a gente chama de aditivo, tá? Então, assim, quando a gente fala de genética, a gente fala muito de genética hoje, né? Então, a gente vê a genética como sendo explorada hoje. Só que a relação da genética, ela foi a primeira vez que foi colocada a relação do autismo com a genética foi no ano de 1977 por dois pesquisadores, chamados Falsten e Ruther. Esses pesquisadores, eles colocaram o quê? Eles fizeram um trabalho com gêmeos, tá? Então, eles fizeram um trabalho com os gêmeos. E o que eles observaram nesse trabalho? Que os gêmeos, né? Que gêmeos idênticos, aquele que tinha um gêmeo, eles colocaram que o segundo gêmeo era o quê? Tinha 80% de risco de ter autismo. Já em gêmeos que não eram idênticos, esse risco era para 40%. Então, nesse trabalho, esses pesquisadores falaram o seguinte, que o autismo está geneticamente ligado a uma vasta coleção de condições cognitivas. Então, a gente coloca a genética muito hoje, mas isso daí a gente já está vendo desde 1977. 177. As meninas, né? Um beijo para todas. Então, assim, não vou falar o nome de cada uma para não deixar aí elas... Para não dar problema. Mas 1977 foi o ano que eu nasci. E aí depois... 17 de julho, até já gravei. Pois é, né? E aí, depois disso, a genética ficou um pouco esquecida, né? E só em 2014 que a genética começou a ser falada novamente, mas em trabalhos que fizeram na Suécia. E que mostraram que o papel da genética, a importância da genética, até um dos trabalhos pioneiros com isso, foi feito com prontuários médicos, que lá eles têm um sistema público de saúde muito bem organizado, né? Então, eles viram que 59% do risco de autismo era genético. E aí, a partir desse trabalho, é que veio esse boom da genética, né? E que mostrou, nesse mesmo ano, que o autismo, ele tinha, né, essa relação genética e a herdabilidade, depois em alguns trabalhos, surgiu como sendo bastante alta, em torno de 83%, e a relação com a genética acima de 70%, de 70% a 90%. Então, também com trabalhos realizados na Suécia, né? E isso foi colocado, assim, muito sempre em prova, porque era um trabalho só num país, né? Sim. Então, isso ficou, assim, sendo sempre, apesar de ter sido publicado em jornais de muito impacto, como JAMA, enfim, eles eram colocados em prova porque era um país único, né? Só que em 17 de julho de 2019, aí, é meu dia do meu aniversário, tá vendo, ó, gente? Vocês não esqueçam que eu adoro fazer aniversário. Não, e eles estavam falando em bolo ali. Eu acho que eles acharam que o teu aniversário era hoje. Estavam perguntando se ia ter bolo.
Não, não. 17 de julho, gente. Calma, que o bolo caiu. Ó, gente, é o dia que o avião caiu aqui em São Paulo. Ó, tem muitos eventos para serem comemorados aí nesse dia. Brincadeira. E aí, o que que acontece? Esse trabalho já foi um trabalho mais, né? Porque ele envolveu 5 países, 2 milhões de pessoas. E aí ele trouxe a importância da genética aí com esse risco bem majoritário, acima de 90%, 97. né? A gente coloca aí numa somatória da questão da herdabilidade com as mutações que são do tipo de novo. O que é a herdabilidade? Eles dizem que as alterações genéticas, apesar dos pais não terem autismo, elas vêm dos pais, tá? Então, a questão da herdabilidade, o que significa é que as alterações genéticas encontradas na maioria dos autistas, elas vêm dos pais, elas são herdadas. 81%, né, mostrou nesse trabalho, das questões envolvidas com autismo são herdadas, tá? E aí eles colocam que 16% das outras alterações genéticas que eles encontraram nesse trabalho eram de novo. De novo significa que é uma alteração genética, mas é uma alteração que não veio nem do pai e nem da mãe. A alteração genética é daquele indivíduo, tá certo? Então, é isso que mostra esse trabalho. Esse trabalho hoje vem sendo colocado assim um trabalho bem importante, porque traz essa majoritariedade aí. Eu vou colocar aqui ó, o trabalho da Jama. É o JAMA Psychiatry, é esse o trabalhinho que eu mostro para vocês, tá? Então, quem quiser, o autor chama Bay e saiu em 2019, tá? Então, assim, claro que a gente ainda não tem um número completo, exato, porque tem as suas limitações, né? Mas o que a gente pode afirmar com esse trabalho é que tem um risco majoritário genético, né? E aí, as causas, os fatores ambientais, né? Quais são os mais importantes, né? Hoje a gente sabe que existem alguns fatores que são mais importantes. Um deles, que às vezes a gente nunca, assim, comentou, e que foi também um trabalho de 2019 do Taylor, é a idade paterna. Então, hoje, o que a gente sabe é que um homem de 45 anos tem 9% mais chance de ter um filho com autismo do que as mulheres. E isso daí é, assim, algo bastante importante até no mundo que a gente vive hoje, né? Porque acho que todo mundo está tendo filho com mais idade tarde maior, né? Então, assim, acho que é sempre interessante estudos nesse sentido, né? E aí, um trabalho de 2020 da Catherine Lord, que é uma pesquisadora de um cunho e de importância dentro do autismo, ela também reafirmou essa importância da idade paterna, né? E aí vem a questão da gente lembrar que, diferente das mulheres, os homens produzem os seus espermatozoides a cada momento. As mulheres não, elas nascem com os seus óvulos. E esse trabalho do Taylor de 2019, o que ele mostra? Que, além disso, o risco das mulheres terem alterações em seus óvulos é 4 vezes menor do que dos homens nos seus espermatozoides. E eles dizem assim, que essas alterações genéticas que acontecem nos espermatozoides, elas são somatórias, tá certo? Aí eu sempre falo, e eu falei ontem também, que eu gosto de fazer isso para a gente fixar, que é como se a gente pensasse numa máquina de Xerox. Quando a gente compra ali a máquina, que a gente coloca lá o toner tá novinho, né? Então, quando a gente começa a fazer as cópias, o que vai acontecendo? As cópias, as letras saem perfeitas. Conforme vai usando essa máquina, né? A gente vai gastando esse toner, né? Não. A gente vai gastando esse toner e aí as letrinhas vão ficando mais apagadas. Isso pode estar